Meus irmãos, nós vivemos numa época ímpia, numa época iníqua, no meio de um povo ímpio. E em dias particularmente ímpios, profanos, lascivos, desregrados, imorais, em que a grande maioria do povo brasileiro extravasa toda a sua iniquidade, toda a sua impiedade nisso que é chamado de festa de carnaval. E sempre com tristeza no coração que nós temos como brasileiros que passar por essas épocas do ano. Eu não estou querendo sugerir que apenas o nosso povo brasileiro é um povo ímpio. A impiedade avança, a iniquidade cresce em todos os povos, de modo geral, mas nós, nesses dias, vivemos em dias em que a iniquidade particularmente avança. E nós, num certo sentido, até já nos acostumamos com isso. Para a tristeza nossa, num certo sentido, nós já nos acostumamos com isso. Mas eu espero e creio que o nosso coração sempre se angustia quando vemos a iniquidade crescendo, quando conseguimos perceber que nós estamos vivendo num país e em dias tão difíceis como esse que nós estamos vivendo. Quando nós lemos um pouco acerca da história da igreja e vemos como o Evangelho, com poder e graça, mudou países, transformou países, redimiu pessoas e redimindo pessoas, redimiu culturas. Nós, crentes, de modo geral, sonhamos com aquele dia, com o dia em que, pela graça e misericórdia de Deus, o Evangelho seja de tal maneira promovida na nossa terra, no nosso país, que essas manifestações de iniquidade cessem e, ao contrário dessas manifestações de iniquidade, nós possamos ver manifestações de piedade, de louvor e de adoração e vida sinceras, tementes a Deus. Quando nós vemos essas coisas todas, sempre a pergunta que pode ser feita é: o que é que pode mudar tudo isso? Sabemos que só cultura, só essas coisas, como temos estudado até aos sábados, na leitura que estamos fazendo, não é suficiente para mudar esses costumes e mudar a iniquidade e a impiedade de um povo. O que é que pode, de fato, mudar, transformar pessoas, culturas e transformar, de fato, o nosso país? Meus irmãos, eu lembro os irmãos que nós estamos estudando a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Estamos estudando o capítulo 13 do livro de Atos, em que o Espírito Santo de Deus preparou todas as circunstâncias ali, formando uma igreja forte, próspera, na cidade de Antioquia, da Síria, e dali Deus mesmo, através do seu Espírito, convocou o apóstolo Paulo e Barnabé, separando-os e comissionando-os para que eles fossem enviados e percorressem o mundo conhecido, ocidental, na época, promovendo o reino de Deus através da pregação, do anúncio do Evangelho.
Eu vi aqui com os irmãos, no domingo passado, o início dessa primeira das 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, como eles saíram ali de Antioquia da Síria, desceram até o porto de Seleucia, de lá navegaram para a ilha de Chipre, aportando na cidade de Salamina, no extremo oriental da cidade, da ilha, anunciaram a palavra nas sinagogas ali, e dali então continuaram naquela jornada missionária através da ilha até alcançar a capital da ilha, no outro extremo ocidental, na cidade de Pafos. E vimos como ali Lucas concentra a sua história, o seu registro histórico na conversão de um homem importante na cidade, na verdade, o governador de toda aquela província romana, e como ele se interessou em ouvir o evangelho da parte de Paulo e de Barnabé, mas como Elimas, o mágico, que tinha por nome Bar-Jesus, mas que na verdade era um Bar-Diabo, um filho do diabo, tentou de todas as maneiras impedir que o procônsul Sérgio Paulo ouvisse a palavra de Deus. Enquanto Sérgio Paulo diligenciava, se esforçava para ser exposto à pregação da palavra de Deus, aquele falso profeta judeu, Elimas, o mágico, com toda a astúcia, com toda a malícia e iniquidade, ele continuava tentando de todas as maneiras perverter os caminhos do Senhor. Mas o evangelho foi vitorioso, aquele homem recebeu juízo da parte de Deus, ele ficou cego por algum tempo, e o procônsul Sérgio Paulo se maravilhou com a doutrina que lhe foi pregada, crendo no evangelho que lhe foi anunciado. Agora, irmãos, nós temos aqui a outra etapa, a segunda etapa nesse registro da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, das 3 viagens missionárias, que eu quero ressaltar para os irmãos, mudariam, transformariam a Europa, transformariam o mundo ocidental. Nós estamos aqui diante dos primeiros registros daquele movimento do Espírito Santo, usando especialmente o apóstolo Paulo, que resultaria numa profunda transformação, numa profunda mudança em toda a Europa praticamente, e depois então em grande parte no mundo ocidental. E desse registro que nós temos agora, diante de nós, na passagem que li, a partir do versículo 13, nós encontramos Lucas registrando como Paulo e Barnabé, depois daquele evento ali na ilha de Pafos, do anúncio do evangelho ali, da doutrinação do procônsul Sérgio Paulo, eles continuaram a viagem, Paulo, Barnabé e o jovem João Marco, que os acompanhava, e então navegaram da ilha em direção ao sul daquilo que na época era a região que na época era conhecida como Ásia Menor e hoje é a moderna Turquia. E ali chegaram em Perge, no sul da Ásia Menor, e então, por alguma razão que não nos é informada aqui, João Marcos desertou, desistiu de acompanhar os evangelistas. Há várias possibilidades, há várias especulações acerca das razões que levaram João Marcos a retornar para Jerusalém e não continuar acompanhando Paulo e Barnabé naquela viagem missionária.
Alguns acham que ele simplesmente se acovardou mesmo diante da tarefa. Outros entenderam que ele não quis correr receoso de entrar ali naquela região em que eles iriam entrar até atingir outra Antioquia, a Antioquia da Psídia, a cerca de 160 quilômetros ali da costa onde eles haviam aportado, já numa região depois montanhosa, a mais de 1.000 metros acima do nível do mar. Outros acham que uma das razões teria sido porque ele era primo de Barnabé, e nós estamos vendo aqui uma mudança na liderança naquele time de missionários. Começou Barnabé e Paulo e João. Agora nós vemos Paulo e os seus companheiros continuando a viagem. E daqui para diante nós vamos ver que realmente Paulo se tornou o grande líder daquele grupo e a pessoa que de fato Deus havia preparado para aquela obra enorme de evangelização através daquelas viagens missionárias. E alguns imaginam que é possível que João Marcos tivesse se ressentido com aquela troca de liderança, quando Barnabé deixou de ser o líder do grupo e agora Paulo passou a ser o líder do grupo. Mas a verdade é que nós não temos a menor ideia nós não sabemos realmente por que João Marcos abandonou o grupo e retornou para Jerusalém. Só o que nós temos certeza é que Paulo não gostou. E que ele considerou mesmo aquela desistência uma deserção de João Marcos. E quando no início da segunda viagem missionária, nós lemos no capítulo 15, a partir do versículo 36, Barnabé sugeriu levar novamente João Marcos, Paulo disse que não achava justo, versículo 38 do capítulo 15, levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. E nós conhecemos o relato do livro de Atos, sabemos que houve tal desacordo acerca dessa questão entre Paulo e Barnabé, que cada um acabou seguindo numa direção. Barnabé tomou a Marcos e voltou para Chipre, e Paulo tomou um outro auxiliar, Silas, e continuou com as suas grandes viagens missionárias como um instrumento precioso nas mãos de Deus para a promoção do reino de Deus no mundo. Mas o fato é que agora sem João Marcos, eles, havendo ali aportado em Perge, eles, como eu mencionei, viajaram ali por terra, cerca de 160 quilômetros, subindo montanhas, até chegarem naquela região, ali no centro, mais ou menos, uma região que era conhecida também na época, mais central, ali como a Galácia, e ali então chegaram na cidade de Antioquia da Psídia. Não deve fazer confusão com as duas Antioquias. Antioquia da Síria, ali de onde eles haviam sido enviados na primeira viagem missionária. E essa outra Antioquia, que ficava nessa região também menor, conhecida como Psídia, ou Frígia. Na verdade, era mais Frígia do que Psídia, era perto da Psídia, mas a cidade era conhecida como Antioquia da Psídia, porque de fato havia umas 15 a 16 Antioquias na época, todas fundadas pela mesma pessoa, e que deu o nome nessas cidades todas de Antioquia, em homenagem ao seu pai Antíoco. E havia, portanto, várias cidades de Antioquia, e aqui nós encontramos Paulo e Barnabé chegando ali na Antioquia da Psídia, e chegando o sábado, como era costume deles, fazia parte da estratégia missionária deles, eles foram até a sinagoga e depois de lida a lei e os profetas, como era costume na reunião da sinagoga na época, então franquearam a palavra para que Paulo e Barnabé pudessem se dirigir à congregação e assim ensinar a congregação, exortar
a congregação. Isso era normal nas reuniões da sinagoga. Os irmãos devem lembrar que Jesus também visitou as sinagogas e, chegando em uma sinagoga em Cafarnaum, ele também foi dada a oportunidade a ele, e foi lida uma escritura, tinha sido lida uma escritura profética que tratava exatamente do Messias, e o Senhor Jesus então foi, assumiu a palavra e disse: hoje se cumpriram essas escrituras, a respeito dele próprio que estava ali. E portanto, meus irmãos, o que nós temos aqui é o registro do primeiro sermão do apóstolo Paulo. A primeira pregação do apóstolo Paulo é registrada aqui nesse texto por Lucas, e Lucas se detém mesmo nesse registro, fornecendo um resumo bem apropriado daquilo que o apóstolo Paulo anunciou, aquilo que o apóstolo Paulo pregou, e aquilo que provavelmente ele continuava pregando quando ele era convidado, então ia às sinagogas ou tinha oportunidade para anunciar o Evangelho. E eu quero convidar os irmãos a observar especialmente essa mensagem que o apóstolo Paulo pregou, e que se encontra registrada aqui do verso 16 até o versículo 41. Por uma razão muito simples. Essa é a mensagem que muda o mundo. Esse é o Evangelho que transformou a Europa e que transformou o mundo na época. E essa é a mensagem e o Evangelho capaz de transformar também o nosso próprio país, apesar da iniquidade que nele prospera. E nós faremos muito bem em observar qual é essa mensagem que Lucas nos transmite aqui, registra aqui. O que é que aqueles apóstolos estavam ali anunciando e pregando quando, sem nenhuma infraestrutura disponível, sem mídia, sem maiores recursos financeiros, mas pela fé em Deus, cumprindo a vocação que Deus havia, o chamado de Deus e a comissão de Deus, eles então haviam saindo ali, realizando uma grande obra que transformou o mundo, que mudou o mundo. Se hoje nós dizemos que estamos no ano 2005, foi por causa desse grande evento do cristianismo que acabou transformando até o próprio calendário do mundo ocidental. E, meus amados irmãos e irmãs, isso tudo ocorreu através disso que nós temos registrado aqui. O anúncio, a proclamação, a pregação de uma mensagem. E qual é essa mensagem? Primeiro, observe que é uma mensagem acerca das manifestações da graça de Deus na história do povo de Israel. Na verdade, nós temos aqui uma mensagem dividida em 3 partes. A primeira parte, os irmãos podem observar, começa no versículo 16, com essas expressões onde nós lemos que Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temei a Deus, ouvi. A segunda parte da mensagem começa no versículo 26, onde de maneira semelhante, numa mesma forma, no grego original, no texto original, o apóstolo Paulo diz: irmãos, descendência de Abraão, a vós e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. E a terceira parte da mensagem começa no versículo 38, onde novamente Paulo se dirige pela terceira vez diretamente à audiência, dizendo: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio dele. 3 partes principais claramente definidas aqui no sermão, cada uma iniciando com o apóstolo Paulo se dirigindo diretamente à congregação composta de judeus, da dispersão, composta de prosélitos do judaísmo e composta de homens piedosos
tementes a Deus, que embora não tivessem se circuncidado e não observassem aquelas restrições com relação ao alimento, adoravam o Deus de Israel e haviam sido convencidos que o Deus revelado no Antigo Testamento era o Deus verdadeiro. E ali se uniam com os judeus da dispersão nas sinagogas para aprender mais acerca de Deus, para conhecê-lo melhor e orarem a Ele e adorarem ao Criador dos céus e da terra. E vejam, irmãos, o que é que o apóstolo Paulo faz nessa primeira parte do seu sermão, do versículo 16 até o versículo 25. Ele faz exatamente isso que eu disse. Ele ressalta para aquele povo as grandes manifestações da graça de Deus na história daquele povo, na história do povo de Israel. Acompanhem na Bíblia e vejam o que é que o apóstolo Paulo faz. Ele mostra como Deus foi gracioso, em primeiro lugar, no versículo 17, em eleger de maneira soberana aquele povo. Deus não havia escolhido o povo de Israel porque fosse um povo melhor do que outros povos, mas Deus simplesmente graciosa, livre e soberanamente havia manifestado a sua graça para com o povo de Israel, escolhendo aquele povo dentre todos os povos da terra, preparando aquele povo a partir de Abraão, a quem ele graciosa e soberanamente havia chamado. Mas a graça de Deus se manifestou com o povo de Israel não apenas na eleição soberana, mas também na maneira como o povo de Israel cresceu, se multiplicou, apesar da escravidão e da crueldade de Faraó, quando eles passaram aqueles 400 anos cativos no Egito. Nós lemos na segunda parte do versículo 17, e exaltou o povo durante suas peregrinações na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Aqui, exaltou o povo, é uma expressão que significa, fez com que aquele povo crescesse, com que aquele povo se multiplicasse. E embora o Faraó usasse de crueldade e tentasse impedir a multiplicação e o crescimento daquele povo, ainda assim Deus exaltou aquele povo no sentido de que aquele povo cresceu, aquele povo se multiplicou como manifestação da graça de Deus para com o povo de Israel. Ainda no versículo 17, no final, na parte final do versículo, nós vemos outra manifestação da graça de Deus para com o seu povo, que foi a libertação do Egito. Quando Deus, atendendo as orações e os clamores do seu povo escravo no Egito, com seu braço poderoso, com todos aqueles milagres, aquelas pragas que Deus enviou, Deus utilizou-se de Moisés para retirar, libertar o seu povo da escravidão do Egito. E Paulo continua, e Lucas registra, como a graça de Deus continuou com o povo de Israel, na paciência que Deus demonstrou no sentido de tolerar a ingratidão e a rebeldia daquele povo escolhido, exaltado e libertado pelo próprio Deus de maneira tão graciosa. No verso 18, Paulo diz que Deus suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto, pacientemente tolerando a ingratidão, a dureza do coração, a idolatria mesmo e a desobediência do povo para quem ele manifestava a sua misericórdia, a sua graça e o seu favor. O apóstolo Paulo continua lembrando os seus ouvintes que, além disso, Deus manifestou a sua graça no versículo 29, quando entregou, na verdade, para o seu povo a terra que ele havia prometido, conquistando aqueles povos, destruindo aquelas nações cuja iniquidade havia já
extrapolado todos os limites, e Deus então, através de Josué, fez com que o seu povo conquistasse aquela terra e então entrasse na terra prometida. E o apóstolo Paulo continua, irmãos, falando como Deus foi gracioso também em dar uma liderança para aquele povo, primeiro os juízes, depois os reis, para que aqueles juízes e reis liderassem o povo, governassem o povo, libertassem o povo dos inimigos que se levantavam contra o povo de Israel e fizessem de Israel a nação próspera que se tornou no reinado de Davi e depois no reinado de Salomão. Nos versículos 24 e 25, o apóstolo Paulo conclui essa lembrança da história mencionando o ministério de João Batista, como Deus também graciosamente enviou João Batista para convocar o povo de Deus ao arrependimento, pregando o batismo de arrependimento e anunciando que ele não era o Messias, mas que o Messias estava para vir e ele era aquele que, embora não fosse digno para desatar as sandálias dos pés do Messias, ele havia vindo para preparar o caminho para que o Senhor Jesus viesse. Eu propositadamente pulei o versículo 23, porque quando o apóstolo Paulo menciona o reinado de Davi, ele mesmo antes de mencionar João Batista, quase que não se segura e logo introduz a grande bênção, a grande graça de Deus para o povo de Israel. Da descendência deste, ou seja, de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Meus irmãos, observem que o apóstolo Paulo começa esse seu sermão, nessa sua primeira parte, de uma maneira muito parecida àquela que Estevão realizou no seu discurso. Ele começa relembrando os atos de Deus. Ele começa trazendo à memória para o povo de Israel os feitos do Todo-Poderoso. Ele começa chamando a atenção daquele povo para o fato de que desde o início lá, Deus estava no controle e graciosamente Deus estava conduzindo todas as coisas, dirigindo todas as coisas, agindo de todas as maneiras para o bem do seu próprio povo. Na eleição, naquele crescimento, na multiplicação do povo no Egito, na libertação, na peregrinação, na paciência de Deus conduzindo o povo durante aqueles 40 anos pela instrumentalidade de Moisés no deserto, depois na conquista da terra com Josué, depois no período dos reis que levaram o povo de Israel até uma posição exaltada, especialmente com o reinado de Davi e Salomão. Em tudo isso, Paulo está dizendo, nós vemos Deus operando, agindo na história de Israel de maneira graciosa e conduzindo todas as coisas para que daquele povo eleito, libertado, preservado e daquele reino que se formou, pudesse vir o descendente de Davi prometido e Deus cumprisse a sua promessa enviando o Messias, enviando o Salvador, que era Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa, portanto, é a primeira parte da mensagem do apóstolo Paulo. Um breve relato, uma breve lembrança das manifestações da graça de Deus na história do povo de Israel. Na segunda parte da mensagem, os irmãos podem acompanhar, a partir do versículo 26, o apóstolo Paulo apresenta a salvação prometida por Deus através do anúncio do Evangelho. Isso é, na verdade, o testemunho em que ele se concentra, especialmente na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. Em outras palavras, nós podemos dizer assim, na primeira parte da mensagem, o apóstolo Paulo vem falando dos atos redentores de Deus no Antigo Testamento. Agora,
ele passa para os atos redentores de Deus no Novo Testamento. Tanto na primeira parte da mensagem, como na segunda parte da mensagem, o que nós temos é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é o que Deus faz. O Evangelho é o anúncio e a proclamação dos atos salvíficos de Deus, daquilo que Deus faz na história para salvar o seu povo dos seus pecados. E se no Antigo Testamento nós temos todo esse relato daquilo que Deus fez para conduzir o seu povo, com o propósito de salvar o seu povo, no Novo Testamento o que nós temos também é aquilo que Deus continua fazendo. Os irmãos devem lembrar que quando nós começamos a estudar o livro de Atos, eu procurei ressaltar para os irmãos, como Lucas mesmo ressalta no seu prefácio ao livro, no primeiro versículo, quando ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. O que fica implícito aqui é que o primeiro volume do livro, o Evangelho de Lucas, é o registro daquilo que Jesus começou a fazer. É o registro das atividades de Deus em Cristo, dos atos redentores de Deus em Cristo, enquanto Cristo estava aqui encarnado nessa vida. E o livro de Atos é a continuidade daquilo que Deus continuou fazendo em Cristo, agora Cristo ressuscitado e assunto lá e assentado à direita de Deus como o agente supremo, não apenas da obra da criação, como vimos de manhã, mas da obra da providência e da obra da redenção. Nessa segunda parte, portanto, irmãos, o que nós temos é um resumo mesmo daqueles eventos centrais mesmo, que se constituem no núcleo do Evangelho. Mais uma vez, o apóstolo Paulo chama a atenção do auditório, versículo 26, se dirigindo diretamente a eles, dizendo: irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. E em que consiste a palavra desta salvação? Consiste em que Deus mandou o seu Filho, que veio a esse mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser reconhecido como Messias prometido, mas as mesmas autoridades de Jerusalém, judaicas, que deveriam reconhecer Jesus como sendo o Messias prometido. E que todos os sábados estavam ali estudando a lei e os profetas e as profecias acerca do Messias. Eles não perceberam, não discerniram que aquele era o Messias prometido. E injustamente condenaram o Senhor Jesus à morte do madeiro. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo a Jesus, nem os ensinos dos profetas que leem todos os sábados, quando o condenaram, na verdade, ao fazerem isso, eles estavam cumprindo exatamente as profecias que eles liam e que Deus cumpriria e cumpriu quando eles condenaram Jesus à morte e quando o Senhor Jesus foi crucificado, foi morto e derramou ali o seu sangue na cruz do Calvário. E embora não achassem nenhuma causa de morte, verso 28, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Paulo não termina ainda. E várias vezes, tanto nas cartas de Paulo, como nesses relatos das suas mensagens no livro de Atos, nós encontramos essa pequena preposiçãozinha que muda tudo. No versículo 28, mais, a expressão mais completa, mais Deus. Deus mudou tudo.
O povo de Israel, para quem Jesus veio, o povo de Jerusalém em especial, que deveria reconhecê-lo como o Messias prometido, porque liam ali todos os sábados na sinagoga a lei, os profetas e as profecias acerca de Jesus, eles sentenciaram e condenaram Jesus à morte do madeiro. Mas Deus o ressuscitou. Mas Deus agiu e ressuscitou dentre os mortos. E isso não era mito, nem fábula, mas por vários dias o Senhor Jesus se manifestou e várias pessoas deram testemunho acerca da ressurreição do Senhor Jesus, especialmente os apóstolos que haviam convivido com ele, que haviam andado com ele, que tinham vindo da Galiléia para Jerusalém e que continuavam testemunhando acerca da genuinidade, da veracidade, não apenas da morte, mas da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, em cumprimento pleno às várias profecias acerca do Senhor Jesus encontradas no Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo, então, menciona várias passagens bíblicas, o Salmo 2, versículo 7, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, a passagem de Isaías, capítulo 55, versículo 3, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. O Salmo 16, versículo 10, não permitirás que o teu santo veja corrupção, para demonstrar que Deus, no Antigo Testamento, havia prometido enviar o seu Filho e cumprir as suas promessas, não permitindo que o seu santo, o seu Filho, visse corrupção. Então, irmãos, o apóstolo Paulo argumenta que essa passagem não poderia ter sido cumprida em Davi, como Pedro fez também no seu sermão de Pentecostes, de maneira muito semelhante, deixando claro que Davi morreu e viu corrupção. O seu corpo se degradou, o seu corpo se desfez, voltou ao pó, mas a mesma coisa não aconteceu com o Senhor Jesus, por causa do grande fato, do grande ato redentor de Deus, levantando dentre os mortos, ressuscitando dentre os mortos e fazendo com que ele fosse assunto até a sua direita. Então, na primeira parte da mensagem, observem, irmãos, versículo 16 até o versículo 25, nós temos um relato dos atos salvíficos, graciosos de Deus na história do povo de Israel. Nessa segunda parte, do verso 26, novamente Paulo chama a atenção dos irmãos, de maneira semelhante como fez no início da mensagem, para chamar a atenção deles e deixar claro que eles estavam ali como enviados para pregar a eles essa palavra de salvação, na esperança de que eles não agissem como havia agido o povo de Jerusalém. Quando Paulo diz aqui, irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, o que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra dessa salvação, pois os que habitavam em Jerusalém acabaram sentenciando o Senhor Jesus à morte. Ele está aqui dizendo, o povo de Jerusalém não aceitou. Agora aqui está a mensagem para vocês. O povo da dispersão, fora de Jerusalém, judeus, gentios prosélitos do judaísmo e gentios tementes a Deus. E nós estamos anunciando essa mensagem redentora, essa mensagem salvadora, de que Cristo veio a esse mundo. Ele foi sentenciado à morte, injustamente. Mas o povo de Israel, ao fazer isso, eles estavam exatamente cumprindo as profecias acerca do Senhor Jesus. Mas Deus não permitiu que seu corpo visse corrupção. Ele foi ressuscitado e foi assunto aos céus. E agora ele está assentado à direita de Deus, na glória do Senhor. A última parte da mensagem, irmãos, é uma aplicação. A partir do versículo 38 até o versículo 41, nós temos a aplicação dessa mensagem de maneira clara e direta
aos ouvintes. Novamente o apóstolo Paulo se dirige aos ouvintes dizendo: tomai, pois, irmãos, conhecimento ou tenham ciência disso, tenham clareza quanto ao que está acontecendo aqui, quanto ao que nós estamos fazendo. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos pregando o Evangelho. Nós estamos oferecendo a vocês o perdão dos pecados por meio de Cristo Jesus. Nós estamos oferecendo a vocês a justificação, termo que o apóstolo Paulo tanto gosta e que tanto ele vai utilizar nas suas cartas. Nós estamos oferecendo a vocês a justificação que vocês queriam ter, mas que vocês não conseguiam ter pela lei de Moisés. Porque a lei, na verdade, depois ele vai elaborar mais nas suas cartas, aos Romanos, aos Gálatas, nunca teve como propósito salvar o homem, mas teve como propósito conduzir o homem a Deus. O homem nunca poderia cumprir, na verdade, a lei de Deus, mas deveria compreender pela manifestação clara da lei que ele é pecador e que ele não pode fazer isso, e que era preciso que outro viesse e a cumprisse integralmente, totalmente no seu lugar, concedendo justiça a ele. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por meio deste, ou seja, por meio de Cristo, e que por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados por meio pela lei de Moisés. Aqui é a aplicação da mensagem. O apóstolo Paulo está dizendo mais ou menos assim: o que é que nós estamos fazendo aqui? Tenham ciência disso. Nós estamos pregando o Evangelho. Nós estamos oferecendo a vocês a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. E o que vocês precisam fazer? Fica claro no versículo 39. O que vocês precisam fazer é se arrependerem e crerem. E assim fazendo, vocês alcançarão a justificação diante de Deus, coisa que vocês não podiam fazer e não podiam alcançar através da lei de Moisés. O apóstolo Paulo termina agora a sua mensagem na sua aplicação com uma advertência. Aqui nós temos não apenas uma oferta do Evangelho e uma explicação clara acerca das condições para que essa oferta do Evangelho se tornasse eficaz na vida deles. A fé, que eles crescem na obra salvadora e justificadora que Cristo realizou na cruz do Calvário. Mas o apóstolo Paulo encerra sua mensagem com uma advertência também. No versículo 40 ele diz: notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. E ele conclui com uma citação de Abacuque no capítulo 1, versículo 5, dizendo: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vos-la contar. O que o apóstolo Paulo faz aqui é advertir o povo, os ouvintes, acerca da seriedade que é rejeitar aquela mensagem que estava sendo graciosamente anunciada a eles. O quão terrível era negligenciar essa grande oferta de salvação que estava sendo anunciada e oferecida àquele povo através dessa pregação, dessa primeira pregação de Paulo, do apóstolo Paulo, que Lucas registra no seu livro de Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, os versos 42 e 43 resumem um pouco acerca da reação dos ouvintes à mensagem. De modo geral, nós lemos no versículo 42 que a reação foi positiva. Aqueles que estavam ali ouvindo, acabada a mensagem, se dirigiram a Paulo, a Barnabé, e convidaram que no próximo sábado eles estivessem novamente na sinagoga e novamente anunciassem o Evangelho e pregassem aquela palavra. Foi um bom começo. Não? Foi um bom começo. Mas
Houve pessoas que não estavam ali dispostas a esperar uma semana até eles voltarem, esclarecessem suas dúvidas e os instruíssem e os orientassem naquela mensagem que eles haviam ouvido, que prometia expiação, prometia remissão dos pecados, perdão e justificação diante de Deus. Diz o versículo 42 que, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e a Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Esses não estavam dispostos a esperar uma semana, mas foram atrás dos apóstolos, quiseram saber mais sobre o assunto, sobre isso, sobre a mensagem que havia sido pregada, e o apóstolo Paulo e Barnabé, então, os orientaram, instruíram, os persuadiram a perseverar firme no Evangelho, a perseverar firme na graça do Senhor. Se Deus permitir, na semana que vem, nós estaremos considerando o que vai acontecer no próximo sábado, quando eles vão lá e pregam novamente o Evangelho. Mas eu quero concluir, meus irmãos, extraindo daqui desse relato que Lucas nos dá, dessa primeira pregação, dessa primeira mensagem do apóstolo Paulo, chamando a atenção dos irmãos para algumas lições fundamentais que o texto nos dá. A primeira lição que o texto nos dá, fundamental, é uma lição que eu repetidas vezes tenho chamado a atenção dos irmãos nessa exposição do livro de Atos, porque é a lição que, de fato, aparece continuamente e repetidas vezes no livro de Atos. A importância da pregação do Evangelho. Não é possível que nós sejamos que as pessoas possam ser tão cegas e lerem o Novo Testamento e não perceberem a relevância, o lugar, o papel, a importância da pregação. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta não é alguma conduta, não são alguns princípios, o que liberta são essas doutrinas acerca das quais o procônsul Sérgio Paulo ficou maravilhado com a doutrina do Senhor. E o que salva, o que liberta, essa grande bênção que o povo de Israel desfrutou da parte de Deus, a maior das bênçãos, não foi a eleição para ser aquele povo, não foi o crescimento no Egito, não foi a libertação do Egito, não foram os juízes, os reis, a paciência de Deus no deserto para com eles, mas foi que da descendência de Davi veio o Messias, veio o Salvador, que foi morto na cruz do Calvário, e que Deus o ressuscitou para a salvação de todos quantos nele creiam, todos quantos nele depositem exclusivamente nele a sua esperança e a sua confiança, para que então recebam a remissão dos pecados, o perdão e a justificação que a lei ou justiça própria, ou boas obras, jamais podem nos dar. É a pregação desses grandes eventos, dessa mensagem, irmãos, que é o fato que sempre ressalta em todo o Novo Testamento. Esse é o papel da igreja, essa é a função da igreja, essa é a agenda da igreja, a pregação do Evangelho, o anúncio e a proclamação dos atos redentores de Deus, no Antigo Testamento e do Novo Testamento, centralizados em Cristo, para a conversão do seu povo e para o louvor, honra e glória do seu nome. A segunda lição que eu quero chamar a atenção dos irmãos, relacionada a essa lição geral, da importância da pregação, de respeito ao fato de que o cristianismo não é uma filosofia, não pode nem deve jamais ser confundido com ética, apenas com algumas regras de condutas morais. Isso é moralismo, isso não é cristianismo. Mas o cristianismo é a proclamação dos atos redentores de Deus. E o que nós temos aqui nessa mensagem é exatamente isso. Esse é um modelo de pregação. Esse é o tipo de mensagem que muda o mundo. Essa foi a mensagem que mudou o mundo.
É uma mensagem que os irmãos podem perceber aqui, dentre as características dela. Enfatiza a soberania da graça de Deus na história. Se os irmãos prestarem atenção, é uma mensagem daquilo que Deus faz. Deus elegeu, Deus fez o povo crescer, Deus deu os profetas, Deus deu Samuel, Deus tolerou o povo, Deus ressuscitou seu filho. O Evangelho não é uma filosofia. O cristianismo não é um sistema ou código de ética moral ou de moral. O cristianismo é a declaração, o anúncio, a proclamação daquilo que Deus efetivamente faz na história, de maneira graciosa para a redenção do seu povo. E o apóstolo Paulo aqui ressalta, ele enfatiza essa soberana graça de Deus na história do povo de Israel. Essa mensagem que transforma o mundo, esse modelo de pregação que nós encontramos aqui, os irmãos podem observar também, tem como característica o fato de que ressalta a obra de Cristo na cruz. Paulo poderia ter falado sobre o nascimento de Cristo, o apóstolo Paulo poderia ter falado sobre vários ensinos de Cristo, do Senhor Jesus aqui nesse mundo, o apóstolo Paulo poderia ter falado sobre vários outros eventos relacionados à vida do Senhor Jesus. Mas os irmãos vão ver que aquilo em que o apóstolo Paulo concentra a sua mensagem e aquilo que de fato é o núcleo do Evangelho é a morte e a ressurreição de Cristo. É a morte injusta, iníqua, como ato daquelas pessoas iníquas que sentenciaram o Senhor Jesus à morte, mas a morte já predeterminada por Deus, através da qual Deus paga a culpa, expia a culpa e nos dá perdão e justificação diante dele próprio. E a mensagem da ressurreição, do fato que a morte não pôde reter a Cristo e o seu corpo não viu corrupção, mas aquilo que ele anunciou é verdadeiro e a morte de Cristo é um prenúncio, a ressurreição de Cristo é um prenúncio da nossa ressurreição, quando ele se levantou dentre os mortos com o corpo glorificado e apareceu aos seus discípulos, e esse fato da ressurreição dele foi abundantemente testemunhado e era anunciado, e era exatamente aquilo que o apóstolo Paulo fazia. O que ele está dizendo é, nós não passamos de testemunhas do Senhor Jesus. E é exatamente aquilo que Lucas havia dito. E o Senhor Jesus havia dito, e Lucas registra no início do livro de Atos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E aqui está o apóstolo Paulo, em direção aos confins da terra, sendo exatamente isso, testemunha, proclamando e anunciando esses fatos redentores centrais: a morte expiatória, redentora e a ressurreição vitoriosa de Cristo na cruz do Calvário. Uma outra característica dessa mensagem que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para o fato de que nela nós encontramos o anúncio livre da oferta de perdão e justificação em Cristo Jesus. Essa é a grande boa nova do Evangelho. É a boa nova que diz: você é pecador, você não pode fazer absolutamente nada para mudar a sua situação e o seu estado. Por obras da lei, justiça própria, boas obras, você não alterará nada na sua situação. Diante de Deus você está condenado, mas Deus enviou o seu Filho. E para nos salvar, para lhe salvar, e salvar não por qualquer coisa que você vai ter que fazer, mas simplesmente pela graça de Deus, nessa oferta livre de salvação e de justificação que o Evangelho oferece em Cristo Jesus. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão dos pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Essa mensagem, irmãos,
que muda o mundo, como nós vemos nesse mesmo versículo, além de enfatizar a soberania da graça de Deus na história, de ressaltar a obra de Cristo, especialmente a morte expiatória e a ressurreição dele na cruz, e de anunciar livremente o Evangelho a todos quantos ouvem, ela tem outra característica. Ela tem uma demanda. A única exigência dela é fé, crer, é o arrependimento e crer no Senhor Jesus. E nós sabemos que até isso é dom de Deus. Até essa obra não pode ser realizada exclusivamente pelo homem, mas Deus é gracioso e misericordioso. E através da própria pregação do Evangelho, o Espírito Santo de Deus age, conduzindo os eleitos de Deus ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos e irmãs, eu quero concluir dizendo que a mensagem que muda o mundo, essa que nós temos aqui, ela também é marcada pela advertência acerca das consequências de da rejeição ao anúncio dessas verdades aqui pregadas. O apóstolo Paulo termina não apenas com a livre oferta de perdão e justificação em Cristo e com essa convocação à fé, ao arrependimento e à fé, mas ele adverte acerca da terrível consequência desastrosa daqueles que são expostos a essa mensagem, daqueles que ouvem a proclamação desse Evangelho que muda o mundo, que transforma as pessoas e muda o mundo, e não respondem positivamente ao Evangelho, mas negligenciam tão grande, cara e preciosa salvação que nos é oferecida graciosamente por Deus através da obra que o Senhor Jesus realizou morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Que Deus abençoe, nos abençoe, irmãos e irmãs, e não vamos jamais esquecer de que essa é a mensagem que pode mudar o mundo. Essa é a mensagem que pode mudar o Brasil. Essa é a mensagem que pode transformar essa nossa cultura iníqua, ímpia, lasciva, imoral, pecadora, em uma cultura totalmente diferente, como a história registra que aconteceu em vários países, em vários momentos na história da igreja. Outras coisas não podem fazer isso, mas esse anúncio dessa verdade, acerca daquilo que Deus faz, não do que nós fazemos, mas daquilo que Deus faz de maneira graciosa na história, de maneira redentora, daquilo que Ele fez para preparar um povo, trazer o Salvador, trazer o Messias, e que se concentra na obra redentora de Cristo e nessa oferta livre de salvação pela graça e pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus, pela fé, é a única mensagem que muda o mundo. E é uma coisa muito séria rejeitar essa mensagem, quando Deus concede a graça mesmo de nós sermos expostos ao anúncio dessas verdades tão importantes e tão preciosas e que podem mudar o nosso coração e mudar toda a nossa vida.